Olá! Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos para mais um encontro da nossa maratona LGPD sem juridiquês. Hoje vamos falar sobre direitos do titular de dados pessoais e eu tenho certeza que vai ser um papo super interessante, muito interessante mesmo. Quem vai estar conosco hoje é a Daniele Oliveira. Ela que vem estudando com profundidade, já não sei mais quantos cursos a doutora Daniele Oliveira fez para poder atender e para poder implementar da melhor maneira esse projeto, né? Então, vamos aguardando que as pessoas cheguem, sejam sempre muito bem-vindos. Daqui a pouco a gente começa. Eu estou ficando animada, porque o encontro de hoje é um encontro democrático, né, gente? Todo mundo é titular de dados pessoais. Todo mundo precisa entender disso, né? Então, não tem ninguém que possa não se interessar por esse assunto. E às vezes a gente questiona o que estão fazendo com os meus dados, reclama de um aplicativo ou outro, né? Quando, na verdade, o que a gente precisa é de educação para entender qual é a melhor maneira de controlar os nossos dados, né? Então, que bom ter todos vocês aqui. Olha, a Daniele já está por aqui, vou chamá-la. Dani, vou te chamar. E aí a gente vai esperando as pessoas chegarem juntas por aqui. A gente faz tantas coisas juntas, né? Olá! Oi, Seja Lívia. bem-vinda, Dani. Oi, tudo Pra mim, bem? ela é a Dani, gente. Não tem jeito, né, Dani? De chamar de Daniele Oliveira. Isso aí. Não precisa dessa Vamos formalidade. esperar um pouquinho só, Dani. Todo mundo chegar, tá bom? As pessoas estão chegando. A gente espera normalmente 5 minutos, né? Não precisa ser muito tempo, não, mas vamos dar aí uns 3 minutos para todo mundo chegar, enfim. Eu estava aqui falando, Dani, como que essa é uma live democrática. Você ficou com a live mais democrática de todas. Porque todo mundo é titular de dados pessoais, né? Então não tem ninguém que pode não se interessar por esse assunto. Não tem jeito, todo mundo se interessa. E aí a gente vai esperando as pessoas chegarem devagarinho. A gente sempre dá 5 minutos, porque senão eles perdem o comecinho, né? Até que todo mundo chegue. Vocês estão escutando bem? Dani, conversa aí para testar o seu áudio. Acho que a gente não está te escutando. Ó, é bom que a gente vai testando. Olá, gente. Sejam bem-vindos. Não, Dani, a gente não está te escutando. Se você... Bem, podemos ir testando aqui. Até agora não está dando. Se você quiser testar sem o fone, acho que não tem um problema. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sem áudio, a Daiane falou aí. E agora, tá me ouvindo? Agora sim. Peraí, que agora sou eu que não tô te ouvindo. Peraí. Oh, meu Deus. Não, tá tudo bem. A gente vai Peraí, mas eu testando, que é não tô isso. te É ao ouvindo vivo, agora. gente. Ao Peraí. vivo é Depois assim, faz ao eu vivo é sair de assim. novo. Peraí, tá? Você me chama, peraí. Tá, pode ir, eu te chamo de novo, pode ir. Aí, vamos chamar a Dani de novo, então, né? Para colocá-la aqui. Quando começa assim, sabe por que que é, gente? Quando começa assim é porque vai ser muito bom. Segura aí. Quando começa assim é porque vai ser fantástico. Olha lá, todo mundo chegando. Vamos dar um tempinho para ela voltar.
É, mas eu acho que aí ela voltou. Vamos lá. Acho que vai dar certo. Pronto. Acho que agora dá. Ah, perfeito, maravilhoso. Agora deu. Ah, eu achei que você estava me ouvindo. Eu tô aqui falando. Não, não, eu não tava, não. É porque eu começo a falar e não paro. Do jeito que eu sou todo dia, que você sabe. A gente trabalha junto, então isso aqui é uma conversa louca. A gente começa a falar de trabalho, começa a falar de filho, de casa, de marido, e é uma diversão, né, dele, graças a É Deus. assim mesmo. É isso Bem, mesmo. gente, então vamos começar, né? A gente já tem aí um pessoal na sala, importante, e já está na hora de começar. Bem, eu queria primeiro dizer que eu já estava falando, hoje a gente tem um tema super importante, democrático, todo mundo se interessa por ele, né? E eu vejo que o tema de hoje é importante porque ele traz educação para as pessoas. Sim. O que as pessoas precisam é de informação, é de educação, né? Inclusive para poder exercer os seus direitos, para saber qual que é a melhor maneira de trabalhar. Então, eu queria que a Daniele se apresentasse para vocês. Sim. Ela é uma querida, né? A gente trabalha junto há muitos anos. E realmente a gente vive tudo muito, muito junto. Então, eu nem sei falar do meu processo de entrar nesse mundo de proteção de dados sem colocar dele no meio, né? Porque a gente faz tudo muito junto. Sim. Mas eu queria que você se apresentasse um pouco, Dani, falasse um pouco sobre você. E eu já tenho umas perguntinhas aqui anotadas e uns questionamentos, umas reflexões para fazer. Tá com Sim, você. tá bom. Queria te agradecer, Vivian, pelo convite. Assim, eu fiquei super honrada, né? Eu acho que é muito legal. Realmente a gente faz tudo muito junto. A nossa parceria é de muito tempo e cada vez mais vem se estreitando, né? Eu só entrei, na verdade, nesse mundo de proteção de dados a seu convite. Foi mesmo. Você que viu ali um potencial e falou, vai, estuda, vai dar certo. E aí eu acabei mergulhando mesmo fundo aí nesse novo cenário que a gente está vivendo, né? Eu trabalhei com você durante muito tempo lá no jurídico, agora eu estou na área de proteção de dados da SPC, né, junto lá com o Ricardo, que é o DPO. E assim, eu tenho buscado, eu acho que a gente ainda não tem especialistas formados nesse tema, né? A não ser pessoas que estão aí há muito tempo, que têm uma experiência internacional. Eu acho que quem está aqui no Brasil está construindo ainda uma experiência, um conhecimento sobre proteção de dados, LGPD. Então, eu entendo que eu estou me especializando ainda no assunto, né? Assim como. E a gente troca muita ideia, muita informação. Então, assim, acho que vai ser super legal o nosso papo. Fique à vontade para complementar, para corrigir. Não, você Da sabe como forma que é. Aqui é uma loucura, Dani. Aqui, ó, toda hora eu paro e falo, anota isso aí, gente, anota isso aí, que isso aí é importante. Mas a Dani já está acostumada. Eu faço isso até com quem não está tão acostumado, então aqui vai correr solto hoje, entendeu? Uhum. Sim, claro. Dani, o primeiro ponto que eu queria falar é assim. De fato, essa história de educar o titular de dados sempre foi uma coisa que me cutucou a alma, como diz meu marido, sabe? Sim. Porque eu vejo que a gente tem muitas discussões, né? Seja na justiça, seja em outros fóruns, sobre o uso de dados, não estou nem falando de proteção, mas sobre o uso de dados de alguma maneira, e as pessoas têm pouca informação. Então, elas são muito manipuladas, né? E aí por qualquer bandeira. Tem a bandeira dos que não pode para nada e tem a bandeira dos que pode para qualquer coisa. Sim. Se você não tem informação, você não consegue nem ter uma opinião que seja sua verdadeiramente, né? Na verdade, se alguém fala, olha que absurdo, aí você tá lá compartilhando, olha que absurdo, e nem para pensar, né? Eu digo assim que as indústrias que usam muitos dados pessoais, né? A gente vê aí indústrias como Facebook, Instagram, enfim, o Google, né? Todo mundo fala dessas empresas. São empresas que prestam um serviço importante para cada um de nós. E que seria muito primário
alguém imaginar que elas fariam tudo isso de graça, né? Com tantas pessoas envolvidas nessas empresas, que não haveria um preço nisso. E eu sempre acho que o problema não é usarem os nossos dados. O problema é a gente saber como usa, né? E a gente não se deixar manipular, né? Eu acho que a questão da manipulação, um dia a gente vai falar aqui sobre o dilema das redes, sabe? Com a minha amiga Giovana. E aí Super. tem esse papo, né? Que é muito importante, porque aí a manipulação é outra coisa. Fala um pouco para mim sobre o que você acha que muda na vida do titular de dados pessoais. Antes de entrar, vamos explicar. Gente, titular é o nome que a lei deu pra gente, né? Sim. Meros mortais, pessoas físicas que têm seus dados usados, né? Nós somos os titulares, nós somos os donos, né? Fala aí um pouco, Dani, o que você acha que mais muda na vida deles? O que você acha que eles mais ganham com isso? Sim, eu acho assim, a Lei Geral de Proteção de Dados é fundamental. No momento que a gente vive hoje, na sociedade que a gente está inserido, é mais que necessário você ter uma lei que de fato vai proteger o seu dado. A própria lei traz ali como fundamento o fundamento da autodeterminação informativa. Então, ou seja, ela já está empoderando as pessoas a respeito das suas próprias informações. E o que que é? Você tem o direito de saber mais do que é feito sobre você, sobre os seus dados, né? Então, assim, hoje é impensável a gente imaginar que com a lei de proteção de dados, os dados não vão ser mais tratados, que a gente vai retroceder. Pelo contrário, a gente vai avançar, né? Então, assim, se você tem conhecimento do que é feito sobre as suas informações, como elas são utilizadas e como você pode gerenciar o seu próprio dado de maneira que não vá te prejudicar, mas pelo contrário, vai melhorar ali a sua, né, o seu relacionamento com o banco ou o seu gerenciamento na sua rede social, né, garantindo ali a sua privacidade, é essencial. O que existia antes é que a gente não tinha nada, né? A gente tinha leis separadas, nada que fosse muito específico. As pessoas entraram no mundo digital sem ter muito conhecimento. Então, assim, a gente tem um monte de analfabetos, mas que utilizam plataformas, que utilizam redes sociais e que não têm a mínima noção, né, do que são feitos, quais são os cuidados que precisam ter. Então, assim, educar é fundamental. E aí a gente tem a educação por parte do mundo corporativo, que precisa seguir aí algumas regras, porque hoje cada um segue a sua regra, né? Até ontem, cada um seguia a sua regra. E a educação por parte das pessoas. Ou não seguia regra nenhuma, né, Dani? Eu não seguia regra nenhuma. E a educação por parte das pessoas, porque assim, de fato, as pessoas estão mais empoderadas, elas ganharam mais espaço, né? Mas isso não quer também dizer que ela tem um direito absoluto. Então, precisa ter um equilíbrio, né? Até que ponto eu posso fazer o gerenciamento da minha informação e até que ponto a empresa também pode utilizar ali o meu dado de forma ética, segura. Então, assim, Vivian, não tem outro caminho. Se a gente não. E é até ruim para a gente, hoje, não ter uma autoridade nacional que esteja composta, ativa, porque as coisas vão acontecendo, né? Cada um vai trazendo uma informação e tal. Então, assim, a educação é o primeiro ponto para a gente garantir aí um equilíbrio das duas partes, porque não pode o titular ser totalmente prejudicado e também a gente imaginar que os negócios vão parar porque não vão parar, né? E nem podem parar, né? Nem podem. Nem é isso que a lei quer. A lei tem fundamentos que endereçam a preocupação com a manutenção de desenvolvimento, tecnologia, inovação, né? Não tem sentido parar. Então, assim, é importante que as pessoas entendam, porque, assim, assim como lá atrás veio muito aquela falácia lá do consentimento para tudo, é importante que as pessoas entendam os limites ali dos seus direitos para que elas possam exercer da maneira correta. E aí sim a lei vai ser um auxílio, né? Aí sim vai valer a pena ter uma lei geral de proteção de dados. Muito bom. Você falou aí sobre a NPD, né, Dani? A gente tem um tema do dia 15, se não me engano, dia 15. Acho que é quinta-feira, né? Não sei. Vai ser com a Patrícia Loyola.
E a Ah, gente, o tema da live é a NPD como eu te quero. sim, exatamente. Porque lá, eu já falei isso aqui, eu falei um dia desse, não sei se foi ontem, né? Lá fora, as autoridades foram muito pedagógicas, elas soltaram guias, elas falaram como elas iam interpretar determinado dispositivo, né? Elas preencheram as lacunas. Então, não foi simplesmente a fiscalização e aplicação de multa. Tem todo um papel antes, né? E a Exatamente. gente aqui não teve essa oportunidade, infelizmente. Eu espero que quando ela entrar em operação, a gente ainda tenha isso, mas até agora a gente não teve, né? Sim. Então as empresas elas ficam implementando, mas assim, tem situações que ainda precisam de uma interpretação mais consolidada, né? Vai depender um pouco do que as pessoas que estiverem na NPD vão achar que é mais importante, Sim, né? sem A própria dúvida. lei fala de coisas que precisam ser regulamentadas, né? É Exatamente. interessante. A gente acaba seguindo. A gente sabe que a nossa lei foi inspirada no regulamento europeu, mas não é uma cópia idêntica. Então, tem muitos pontos que são diferentes, que são muito particulares do Brasil e que a gente acaba se inspirando, bebendo lá da fonte europeia, mas não dá para você ter 100% de certeza que vai ser aplicado aqui no Brasil da mesma forma. Então, É. assim, lá tem direitos que são diferentes, lá a cultura é diferente. Mas o que importa aqui, eu acho que o nosso papel e o papel de quem estuda proteção de dados, quem está trabalhando com proteção de dados, de fato é dar uma informação correta para as pessoas. Não é enganar o titular, não é falar que ele pode tudo agora, que agora ele pode chegar para todas as empresas e pedir para simplesmente excluir o seu dado. Não é isso. É que ele tenha informações claras, que as empresas sejam mais transparentes, porque, né, Vivi, a gente é advogado, a gente sabe. Nem a gente mesmo lê os termos de uso, né? Assim, é vergonhoso. É vergonhoso. Mas ninguém lê. Só que Mas a hoje, gente não reclama, né, Dani? não, porque a gente A não lê. gente não lê, mas a gente sabe assim, ó, se eu não li, eu Sim, tô entendendo que tá tudo tô certo. sujeito. Só que agora, a lei, como ela obriga as empresas a serem mais transparentes, os termos de uso, eles estão mais legais. É mais legal você ler um termo de uso, porque lá agora não fala utilizaremos seus dados para a sua melhor experiência. Não tem coisa muito genérica. Agora você sabe exatamente o que está sendo coletado, qual que é a finalidade da coleta. Então, assim, fica mais interessante, sabe? Até para uma pessoa que é leiga, ela consegue entender melhor, porque antes era para nada, era só para ter mesmo, né? Então, assim, eu acho que o nosso papel realmente é trazer uma informação verídica, né? Não é nem ir para um lado nem para o outro. É buscar o equilíbrio aí para a gente poder ter os nossos dados protegidos e ter serviços cada vez melhores, que vão nos ajudar. A gente quer, né? A gente quer tecnologia, a gente quer inovação, a gente não quer retroceder. Com certeza não. O Marcel fala muito, né, que a palavra é transparência, né? E Sim, é verdade, né? Transparência. Transparência é tudo. Bem, vamos lá. Então, vamos pensar assim: quais são os direitos principais, né, do titular de dados? Vivian, né? Eu sou uma titular de dados. Eu tenho dados sendo usados nas redes sociais, né? Tem coisas que eu mesma publico, por exemplo, hoje eu publiquei aqui, né? Então, as informações que eu coloco, as informações dos meus convidados, eu mesma tornei todas públicas, né? Às vezes eu falo um pouco onde que trabalho, qual que é a formação, né? E tudo isso eu coloquei na rede. Mas tem dados meus que são tratados pelos bancos, tem dados que são tratados, enfim, pelas instituições de crédito, né? Porque ao buscar um financiamento imobiliário, qualquer coisa, né? Fazer um crediário, as empresas vão consultar o meu nome, vão saber se eu sou uma boa pagadora, sim, se eu não sou, como que está a minha situação. Então, tem vários. Se eu for uma funcionária pública, o meu dado fica disponível, meu dado de salário fica disponível na internet, né, para sim. acesso. Então, o que, que é que um titular de dados pode fazer? Com o que ele, na prática, o que ele pode buscar, né, para conhecer e depois quais são as decisões que ele pode tomar com base nisso que ele conheceu? Foi claro, assim? Sim, foi sim. Então, a lei
algumas novidades, né, que as empresas vão precisar se adaptar para poder, não só a empresa, mas poder público também, porque a lei também se aplica ao poder público, né? Mas, em regra, são as empresas. O primeiro direito que a lei fala é o direito da confirmação sobre a existência do tratamento dos seus dados. Então, você tem o direito de chegar, você trata meus dados? E ele vai ter que te falar, sim, não trato. O outro direito que você tem seria o direito ao acesso a esses dados. Eu acho que de repente a internet ficou falha. Será que foi a minha? Você pode requerer ali fazer uma se adaptar. Por quê? A lei fala que você tem Agora acesso. sim. Tá? Então, o outro direito que a gente tem é o direito de acesso. Primeiro é o direito da confirmação. Você chegou a ouvir o direito da confirmação? Não sei que ponto você parou. Não sei. Sim, eu tive um problema aqui. Ainda bem que você tocou lindamente. Eu ouvi sim sobre direito da confirmação. Você tem meus dados, né? Sim ou não? E a partir daí, o que Isso, acontece? exatamente. Então, a gente pode perguntar para qualquer empresa. Então, assim, eu adoro fazer compra pela internet. Então, eu posso chegar para uma empresa de e-commerce e falar: você trata meus dados? E aí, esse é o meu primeiro direito, é o meu direito de confirmação. O outro direito é o direito ao acesso aos dados. Então, eu posso pedir para a empresa falar que eu quero ter acesso aos meus dados, saber o que ela tem sobre mim. Então, ela tem ali os meus dados cadastrais. Muitas vezes ela vai ter o meu dado bancário, porque eu faço ali operações de pagamento. Ela vai ter ali o meu histórico de consumo, né? Ela vai saber o que eu comprei, qual é o meu perfil. Então, assim, eu passo a ter direito ao acesso, ao que ela coletou ao meu respeito para prestar o meu serviço. Além desse direito, eu tenho outros. Então, por exemplo, eu posso solicitar, por exemplo, se eu contratei se a empresa coletou o meu dado com base no meu consentimento, né? Eu posso pedir para revogar esse consentimento, se eu simplesmente não quiser mais aquele serviço, se eu não quiser mais se eu não entender mais que a finalidade dela é legítima, eu posso pedir para revogar. Dá um exemplo, Dene. Dá um exemplo. Vamos pensar num exemplo em que a pessoa deu o dado para tratar com base no consentimento e agora ela não quer mais. Então, eu vejo muito assim, por exemplo, às vezes, primeira coisa na cabeça, assim, com base no consentimento, por exemplo, você vai participar de alguma campanha, sabe? Algum sorteio. E aí você deu o seu consentimento para participar da campanha, e depois a empresa vai usar o seu dado para outra coisa e ela pediu o seu consentimento, né? Não foi algo que ela usou depois, enfim, outra coisa legal. Ela de fato falou: você me autoriza? E aí esse consentimento, vamos supor que ele veio seguindo todas as regras da lei, né? Ele foi sem vício, tinha uma cláusula destacada, ele estava falando qual era a finalidade. Eu simplesmente entendi: não quero mais, não quero que você utilize meu dado. E ali eu tenho o direito de acionar essa empresa e falar: não quero mais. Ou então, por exemplo, eu fiz adesão a um programa de fidelidade, né? Onde tinha ali o consentimento para a Eu empresa fazer sempre penso na fidelidade. alguma coisa, entendeu? E eu não quero mais. Eu simplesmente posso acionar a empresa e ela perde ali a possibilidade de utilizar o meu dado para aquela finalidade, o consentimento. Isso não quer dizer que o titular vai ter o direito de ter o seu dado totalmente apagado da base. Porque essa empresa vai continuar utilizando o meu dado, às vezes para cumprir uma obrigação que a lei impõe, né? Às vezes para se resguardar, caso eu queira propor uma ação contra a empresa, então ela pode guardar esse dado ali por um período estabelecido, porque se eu propor uma ação, ela vai ter como se defender, provar que existia ali de fato um consentimento válido. Então, assim, a lei traz muitos direitos para os titulares, né? Alguns deles a gente já tinha mais ou menos ali
conhecimento, já exercia, mas agora foi mais evidente. Porque acho que quando a gente traz para o mundo digital, ganha uma proporção maior, né? Envolve grandes plataformas. Então, a pessoa fica mais empoderada, mas ela tem que usar esse poder da forma certa, porque senão ela vai só, é isso. Ela Não não vai vai ter resolver, né? êxito. Não vai ter Não vai êxito. resolver. Isso aí, gente, é super interessante isso que a Dani falou. Prestem atenção então, tá? Eu, Vivian, né? Eu entrei num programa, eu adoro, eu sou a louca, eu já falei aqui, eu sou a louca de receber oferta. Adoro receber oferta. Eu caio em todas, mas não tem problema, porque eu sei que é legítimo, tá tudo certo. Então, eu me inscrevi num programa de fidelidade, com isso eu tenho acesso a descontos exclusivos, né? E é claro que a empresa, para isso, ela usa os meus dados, ela usa o meu comportamento de compra, ela sabe qual produto que eu gosto mais ou menos de comprar. Enfim, se tiver lá na política dela escrito que ela faz algum tipo de compartilhamento, né? Então, isso tá escrito, está consentido. Então, eu dei essa autorização e eu vejo nisso um benefício. Pode ser que de repente eu não queira mais, né? Pode ser que eu comecei a receber muita oferta e é por isso que eu não quero, porque começou achei um pouco demais, né? Exagerado. Pode ser que, enfim, por N motivos, eu resolvi que não quero mais. Então eu abro mão dos benefícios da fidelidade lá, do clube de fidelidade, né? Do programa da empresa. E a empresa deixa de poder coletar dados meus daqui para frente. Os dados que ela coletou, pode ser até que ela precise guardar. Por quê? Porque pode ser que ela tenha necessidade de guardar com base em outra base legal, né? Mas não para aquela finalidade que foi aquela com a qual eu consenti, porque senão nem precisaria de consentimento, né, Dani? E aí, não significa Exatamente. apagar, então, o dado, né? Isso não existe isso de apagar o dado. Não é isso, né? É você deixa de usar para uma finalidade específica. Por isso que a primeira pergunta é: para que você vai usar o dado? É a primeira pergunta sempre, né, Dani? Sim. É saber a finalidade do uso do dado, né? Porque a finalidade, se muda a permissão que a lei dá para que o dado seja tratado. Então, se eu tenho um consentimento e esse consentimento gado, não quer dizer que a empresa vai deixar de utilizar o meu dado. Ela vai usar, mas com base em uma outra. Voltou. Deu uma picada, mas voltou. Não quer dizer que ela vai deixar de usar o meu dado. Ela vai usar, mas com base em outra base legal, outra hipótese de tratamento, né? Agora acho que porque assim, se eu revogo o meu consentimento, a empresa fica para outra. Voltou? Acho que sim. Vamos retomar. Vai lá. Voltou. É porque tá com delay a imagem e o som, mas eu acho que voltou. Se você for falar e não se incomodar com isso, eu acho que a gente vai bem. Voltou? Então, ótimo. Não, de repente. Então, o que eu quis dizer é o seguinte: se eu tá falhando aqui, tá falhando para você, gente? Será que é o meu? Será que é o meu ou será que é o da Dani? Vocês podem me ajudar aí no comentário? Porque aí eu vejo o que eu faço aqui, se for meu. E aí? Nenhum comentário. Eu acho que é hoje todo mundo, Dani. Ninguém comentou. Tá falhando, né? Tá falhando. Mas tá falhando qual, gente? É o áudio da Dani ou o meu? Só para eu poder saber se eu mudo a rede aqui. Quer sair? É o seu, Dani. É o meu? Ixi, espera eu mudar então o meu. Peraí, vou mudar o meu aqui. Muda aí, sai que eu te chamo de novo. Não tem problema, a gente tá aqui, a gente tem 1 hora, gente. Esse assunto tá bombando, entendeu?
Tá tudo bem, não tem problema. Vamos seguindo aqui. Mas vocês viram que importante que ela falou, gente? Vou esperar enquanto ela chega aqui, né? Então, quando a pessoa revoga o consentimento, ok, ela revogou aquele consentimento que ela deu. E aquele consentimento era específico para a empresa tratar o dado com uma finalidade específica. Agora, se de repente a empresa trata para outras finalidades e para essas finalidades não é necessário de jeito nenhum consentimento, então a empresa continua com o dado lá dentro, ela não vai apagar. Só que ela não vai usar para aquela finalidade específica cujo consentimento foi revogado. Falei a palavra cujo. Não posso falar a palavra cujo. Não posso falar a palavra cujo nesse LGPD sem juridiquês, né, gente? Cujo não cabe aqui, não é verdade? Mas deu para entender? A Dani tá entrando de novo. Ah, que bom, que bom. Então, vamos lá. O que eu estava explicando é que o consentimento é uma coisa delicada, né? Então, por exemplo, se eu dou meu consentimento, a lei me dá a garantia de revogar esse consentimento a qualquer momento. Então, decidi que a empresa não vai mais usar o meu dado para aquela finalidade que eu dei o consentimento. Não quer dizer que ela não vai usar mais para nada, que ela está impedida. Não é assim. Então, dei o meu consentimento para que a empresa fizesse uma finalidade específica e não quero mais. Então, a empresa fica impedida de revogar, de utilizar o meu dado a partir dessa finalidade, mas isso não quer dizer que ela não vai usar para outra finalidade, porque ela tem outras obrigações que ela precisa cumprir. Às vezes a lei vai determinar que ela guarde o meu dado por um período de tempo. Às vezes eu posso mover uma ação contra aquela empresa e ela vai precisar se defender. Então, a finalidade do uso do dado mudou, né? Então, enfim, o que as pessoas precisam entender é isso, principalmente sobre o consentimento, porque não quer dizer que eu posso simplesmente chegar para uma grande plataforma e falar, por favor, exclua todos os meus dados, que eu não quero mais que você trate o meu dado, né? Então, eu passo a ter direitos, óbvio, mas esses direitos não são absolutos. Eu preciso entender até qual é o limite que a empresa tem a obrigação de me atender. Até porque senão você não vai ter êxito ali na sua solicitação. Você vai pedir e não vai ser atendido. E você sabe que eu tenho visto muito isso, muitas solicitações, as pessoas gastam tempo, né? Fazem solicitações, as empresas também acabam tendo as suas estruturas comprometidas para atender a tantas solicitações que não vão dar em nada. Por isso que educação é uma coisa tão importante nesse contexto, né? Exatamente. Tem um exemplo, ó, o Guilherme está falando aqui. Antigamente todo mundo tinha telefone e endereço exposto no catálogo e todo mundo achava normal. Se não me engano, naquela época, Guilherme, as pessoas podiam pedir para não estar na lista, não tenho certeza. Mas o fato é que a gente gostava de ser encontrado porque isso facilita a comunicação. Eu, particularmente, tenho uma teoria de que um dia eu ainda vou desenvolver isso, né? Talvez daqui umas 3 vidas. Como eu acredito que eu só tenho uma, acho que não vai acontecer nunca. Mas, assim, o dado tem uma função social, né? O dado não é um dado seu absolutamente, que só você pode usar. E o dado tem uma função, né? Dentro da vida em sociedade, as pessoas precisam conseguir te identificar. Às vezes vão precisar conseguir te localizar. Eu dei o exemplo aqui, quando a gente entra num prédio comercial. Tem que se identificar no cadastro. E aí muita gente questiona, né? Poxa, agora eu não preciso mais me identificar. Não, amigo, você vai continuar precisando se identificar, porque o seu interesse individual de ficar anônimo não é maior que o interesse da coletividade em saber quem é que entra naquele prédio, que horas que entrou, por uma questão de segurança. Tem uma série de questões que podem justificar essa necessidade, né? Então, você não vai simplesmente falar, não vou mais dar o meu dado. É diferente, por exemplo, se na portaria todo mundo tiver que cadastrar a biometria. Poxa, você viaja você vai um dia no consultório médico, um dia a cada 6 meses, tem que cadastrar a biometria? Será que não é um pouco demais? A gente falou aqui sobre o princípio da necessidade. Esse é um exemplo, né? Talvez você não precise de biometria para isso.
Para um lugar que você vai todo dia, faz sentido, por uma questão de segurança, né? Você tem que ser você mesmo, o crachá acaba que pode ser extraviado, alguém pode ter acesso a algum ambiente que não deveria ter, né? Mas em Sim, regra, é, você poderia pedir a biometria se ela for necessária. Se não for necessária, absolutamente não tem sentido, né, Dani? exatamente. Tem O que muda, Vi, a gente tem essa questão importante da transparência e a necessidade também é muito importante, porque assim, é, para que você precisa saber mais sobre aquela pessoa? Né? E, do ponto de vista das empresas, quanto mais dados você tem, maior é o seu risco. Então, assim, é por isso que precisa avaliar, né? Antigamente, né? Antes da, da LGPD, 18 de antigamente, setembro, 2 meses atrás, antigamente, é, era o pensamento contrário, né? Quanto mais dados você tem, maior é o seu êxito. E depois você vê o que, que você faz com aquele dado. Hoje não, hoje você precisa ter realmente o que é necessário. Então, a gente, como titular, também vai passar a questionar sobre isso, sabe? Vou preencher um cadastro, uma loja. Realmente precisa saber o nome, sei lá, da minha avó, sabe? Precisa saber o meu título de eleitor, né? Se você só quer me mandar uma propaganda, ou se eu quero só ser um cliente da sua loja, pega os meus dados que são necessários. Então, assim, eu acho que é uma ponderação, né? Porque antes a gente também não pode ir para o extremo, porque antes a gente simplesmente não se perguntava, né? Você dava o seu CPF, seu telefone, você dava tudo. A pessoa, você ia na farmácia, a pessoa perguntava, você dava tudo. Eu dava tudo, assim, todos os dados, não me preocupava. Depois que você começa a entender mais, você começa a avaliar. Ah, eu quero realmente receber, participar do cadastro dessa loja, sabe? Eu quero receber essa propaganda, eu quero participar disso. Então, você precisa só do meu CPF, você precisa, sabe, ou do meu e-mail. Então, assim, a gente passa a ficar mais criterioso. Não é que você fica chato, é que você fica mais criterioso para saber aonde você quer colocar o seu dado. Então, por exemplo, uma empresa que você sabe que não trata o seu dado com respeito, que todo dia está aí com notícias de vazamento, de incidente de segurança, você não se sente seguro de deixar de comprar, fazer uma compra com seu cartão de crédito e colocar ali o seu dado bancário. Então, assim, as pessoas vão começar a ter maior consciência e as empresas que não se adaptarem a essa realidade, elas vão perder mercado, porque o cliente não vai confiar mais. É que antes a gente não tinha noção, né? Tipo, saiu uma notícia, ah, vazou o dado do LinkedIn. Todo dia saía notícia lá, troca sua senha. A gente simplesmente trocava e nem se perguntava o que é que acontecia. A não ser o pessoal de segurança, né, TI e tal, que é mais assim, era mais habituado, a gente não dava importância. Hoje em dia, não. Você sabe que o seu e-mail é coisa que é muito importante, você recebe muita informação no seu e-mail. Então, se vaza o seu e-mail, você já fica preocupado e lá e já quer trocar senha. Então, vai mudar. A mentalidade das pessoas vai mudar, não tem jeito. é. Tem aqui 2 comentários, um do Guilherme falando sobre as fichas de hotel. Você sabe que uma vez me explicaram que essas fichas de hotel, eu falei, não é possível que a gente tem que preencher à mão, é um absurdo, né? E você tem que repetir os cadastros, mas me explicaram que existia uma normativa que determinava que fosse feito daquele jeito. Hoje em dia já está mais facilitado. Eu acho que essa normativa deve ter sido flexibilizada, né? Mas antigamente era realmente um transtorno. E o Wilson falou aqui sobre aplicação de Visual Law nas políticas de privacidade, né? Então, para quem não está aqui, quem é o leigo, né? Porque aqui é sem juridiquês, né? Gente, Sim. Visual é sem juridiquês na veia. É a gente colocar desenho ao invés de colocar palavras. Claro que a gente coloca palavras também, né? Mas deixar o mais visual possível, né? Então, se você puder colocar um fluxograma, um infográfico, qualquer coisa que facilite bastante o raciocínio e a compreensão de quem está ali diante daquele documento, né? Com certeza, amigo, com certeza. Porque é, o Visual fala até com quem não sabe ler, né? Sim. Então, a gente tem alguns exemplos clássicos de manuais de instrução, né? Ou de
algumas coisas sobre leis trabalhistas em alguns países onde há uma população analfabeta muito grande e que funciona muito bem, né? Então é super importante, com certeza. Eu sempre acho, e eu já discuti isso com a Dena, inclusive, a gente, como advogado, fica entre a cruz e a espada. Uma vez eu estava no encontro e tinha juiz, tinha promotor, enfim, tinha advogado de empresa grande, tinha todo mundo, né, misturado. E aí eles estavam falando sobre os termos de consentimento, sobre os termos de uso, né? E eu falei, gente, por favor, me ajudem. Eu quero fazer da maneira como vocês acham correto. Eu tenho medo de não colocar tudo e vocês dizerem que está incompleto. Eu tenho medo de colocar tudo e vocês dizerem que ninguém lê. Então, por favor, me ajudem, porque É eu difícil. não sei o que fazer, mas eu tenho a boa fé de fazer da melhor maneira, né? E aí é interessantíssimo, porque o que a gente está buscando é tentar sempre enxugar as frases. A gente vai fazendo devagar, né? Então a gente enxuga, vai Sim. enxugando, vê se dá para enxugar um pouco mais. O Guilherme falou aí das cartilhas de segurança de aviões. Com certeza, elas são fantásticas, né? Mas se alguém exigisse que os aviões explicassem como funcionam os equipamentos, talvez as cartilhas não pudessem ser tão curtas, elas tivessem que ser mais compridas. Esse é o dilema do advogado, né? Mas, Total. enfim, só abriu meu coração um pouco aqui, entendeu? A gente está tentando colocar menos palavras, fazer Sim. as coisas de forma mais em bullets, né? Mais visuais, porque fica mais fácil mesmo entender, né? Com certeza. Tem que ter método, né? Tem que ter uma Sim. metodologia para a pessoa conseguir pegar um mapa mental, para a pessoa conseguir pegar a ideia mais fácil. Bem, eu tenho outra pergunta aqui, Dene. A gente falou então que quando ele revoga o consentimento, ele não pode simplesmente pedir para pagar o dado, porque absolutamente o dado pode ser usado para outra finalidade, não para aquela do consentimento, mas para outra, né? E enfim, que aí não caiba o consentimento ou mesmo para a empresa depois poder se defender, né? Enfim, tem auditoria, um monte de coisas. Ok. Mas tem alguma situação em que ele pode pedir apagamento, bloqueio, eliminação de dados. Qual que é essa situação extrema em que ele realmente pode pedir isso, né? Porque não é que nunca ele vai poder pedir. Quando que ele pode pedir Sim. isso? Então, Vivian, a lei fala que bloqueio e até mesmo uma eliminação do seu dado. É óbvio que isso é uma medida muito extrema, né? Porque assim, não é simplesmente, tá lá na lei que eu posso pedir para o Instagram bloquear o meu dado e o Instagram tem que bloquear o meu dado imediatamente. Não é bem isso. A lei deixa bem claro que esses direitos estão vinculados a uma hipótese de descumprimento, a uma ilegalidade, né? Tem ali uma ilicitude. Então, às vezes, é até difícil, eu penso, como titular, avaliar se realmente está havendo uma ilegalidade ali do meu dado, né? Assim, eu posso achar que está vendo. Então, assim, é difícil você colocar isso na mão da pessoa, né? De que ela tem esse direito, sendo que é uma coisa que é muito difícil, é um técnico, tem que ter ali uma comprovação de um descumprimento da lei. Mas está lá previsto no artigo 18 que a pessoa pode pedir. Então, assim, eu penso que às vezes pode gerar até uma falsa expectativa, né? Ter esse direito. Está escrito lá na lei que a pessoa tem esse direito. Porque, de fato, ele só vai ser atendido se ficar evidenciado que há um descumprimento. Se não há um descumprimento, a empresa não precisa bloquear, ela não precisa eliminar. Entende? Então, assim, as pessoas. É por isso que eu falo que o direito não é absoluto. Você pode pedir, mas não quer dizer que ele vai ser atendido imediatamente. Principalmente nessa hipótese, precisa ter uma avaliação, né? Então, assim, gera uma falsa expectativa. Maravilhoso, Dani. Então, olha só, a própria lei fala que em casos extremos, né? No caso de uma ilegalidade, então a empresa não pode usar esse dado e ele está usando o dado, é contra a lei o uso do dado. Não é que tem uma outra base legal sem seu consentimento, é que não tem base legal nenhuma, entendeu? É isso. Nenhuma das 10 serve, né? Aí
o titular pode pedir o apagamento. Isso pode gerar uma expectativa de que ele vai poder, mas a questão é o que é realmente uma ilegalidade? O que vai funcionar? Ele vai pedir para a empresa, né? E a empresa vai avaliar se houve de fato, porque pode ter havido um erro, pode ter havido um problema, né? Se houve de fato um problema, para saber se vai ou não apagar o dado e bloquear. Empresas grandes, em regra, gente, não cometem erros tão banais, vocês podem ter certeza, entendeu? Então, quando ela te responde, olha, que não tem uma ilegalidade, que não tem uma questão, enfim, né? Por isso o dado não vai ser apagado, porque tem essa outra base e é necessário usar, ela vai te explicar isso, né? Ela vai te explicar que não há nenhuma ilegalidade. Se você quiser saber para que o dado é usado, ela vai te falar, porque é um direito também, né, Dani? Ele saber para que o dado dele é usado, né? E aí, então, ou seja, você não precisa ficar pedindo para pagar tudo. Não é produtivo você fazer isso. O mais interessante é você perguntar se há o tratamento, quais são os tratamentos, qual é a finalidade. E a partir daí você já tem controle, né? Porque as penalidades que vão ser aplicadas, não agora, né? Mas depois pela NPD, são penalidades muito altas. Então, uma empresa, quando se deparar com uma situação em que há um problema, ela vai ser a primeira a interromper o tratamento de dados, né? Agora, você pode, claro, pedir e deve pedir se você acha realmente que há uma ilegalidade, só não tem a expectativa de que você pode pedir, isso vai acontecer sempre. Porque a lei condiciona o bloqueio, a eliminação, realmente a uma ilegalidade, a um descumprimento legal, né? E, em regra, se ela passou por todas as etapas, ela não tá fazendo nenhum descumprimento, né? Em regra, né? Então, a gente vai ter que entender isso com a empresa, né? Tem o Guilherme tá falando, há um boato de que... Pode falar, Dani. Eu vou lendo enquanto você fala. Pode falar. Tá. A questão, inclusive, discriminação, bloqueio, são realidades que a NPD vai poder aplicar. Então, assim, e o titular, inclusive, o direito de peticionar, ou seja, de acionar a autoridade, como se fosse uma reclamação sobre a empresa, né? Então, um PROCON, é um direito, né? que ele Como tem. Se fosse um PROCON, assim. Exatamente. Então, ele pode recorrer ali à autoridade. É óbvio que vai averiguar. A gente não tem expectativa que vai haver uma fiscalização no Brasil inteiro, né? Porque o país é muito grande, mas se começa a haver um número muito grande de reclamações, bloqueio, eliminação, são penalidades previstas na lei. Então, as empresas podem, de fato, ter ali parte da sua base bloqueada, eliminada. Então, assim, é algo que precisa ser, de fato, comprovado. Não é a pessoa simplesmente pedir e vai ser atendida. Ótimo, perfeita essa colocação. Porque a NPD vai ter essa atribuição também, né? Então, você é titular de dados, se você pedir o bloqueio, não se preocupe, porque se a NPD avaliar, ela vai mandar bloquear, né? É assim que funciona, vai mandar eliminar. Vamos falar, antes de falar aqui sobre o direito ao esquecimento, a gente já está chegando quase no finalzinho da live. Nossa, mas a gente... passa muito rápido, muito rápido. Tem 45 minutos, já passou dos 45, né? E aí a gente tem que ir encerrando, porque se der 1 hora, o Instagram acaba com a minha live e eu não consigo salvar. Então tem que terminar antes para deixar salva, porque o pessoal volta depois. Eu tenho recebido muito feedback de gente que voltou depois, entendeu? Muito legal. Vamos lá. No caso, olha, a Daiane deu um exemplo super, super bacana, Dai, mas eu vou falar de outro aqui rapidinho, gente. A gente tem o direito, então, de corrigir dados. A gente não falou sobre correção. E esse é um direito super importante. Então, antes, porque a gente tem direito de portabilidade que a NPD ainda vai regulamentar. Então, acho que a gente não precisa falar aqui agora, porque ainda não tá vigente esse direito, né? A gente já falou sobre vários. Sim. Fala um pouquinho sobre o direito de correção. Voltou, né? Então, sobre correção. Direito de correção, ele é muito interessante. O CDC já previa, né? O direito ali de alteração dos cadastros, enfim. Agora fica mais evidente
porque LGPD não está só ligado ao consumo. São relações, elas falando, né? A relação de consumo. Então, antes estava ali direito limitado. E o direito à correção é muito interessante porque se eu não quero ter o meu dado, eu quero de fato, se eu vou pedir um empréstimo no banco, eu quero que o banco saiba exatamente onde eu moro, eu quero que ele tenha a minha renda real, para que ele possa me... Isso da gente saber se o nosso dado estava certo ou estava errado. Né? Porque assim, eu não tinha acesso ao meu dado, então como que eu ia saber se o banco tinha ali a minha informação de forma correta? Agora não. Como eu tenho garantido o meu direito de acesso, se eu vejo que o meu dado está errado, eu posso acionar essa empresa diretamente. Então, eu não preciso ter um intermediário, eu não preciso ter um advogado, eu não preciso ir no Procon, eu não preciso entrar com uma ação judicial. Eu posso simplesmente acionar essa empresa e ela precisa estabelecer um canal de atendimento, né, para que eu possa me comunicar com ela e apresentar a informação. Olha, precisa cortar errado. Então, assim, os direitos, o exercício dos direitos precisa ser mais facilitado, porque antes não tinha muita coisa. Eram vias muito restritas, né? Acabava que a gente, enquanto consumidor ou titular, a gente mandava, às vezes tinha um saque que não tinha certeza que ia ser atendido ou não, tinha ali um chatbot que você não conseguia nunca falar com o atendente. Então, assim, você acaba tendo maior acesso ao exercício dos seus direitos. A lei obriga as empresas a agirem dessa forma. Então, assim, quando fala de correção, é muito importante, porque a informação é a sua informação. Ninguém quer ter uma informação equivocada, né? Então, é mais um direito que a gente tem. E as empresas... Pode falar. Não, conclui aí. E as empresas vão precisar se preparar para isso, para ter um relacionamento mais estreito com as pessoas. Eu sempre falo que se tem alguma coisa que realmente muda na vida das empresas é essa história do atendimento, que antes não era obrigatório, agora é. Exige criar alguns processos, as maiores exigem um pouco mais, nas menores, pelo menos, alguns processos para poder fazer esse atendimento, né? E eu acho, Beni, que essa correção, essa atividade de correção, ela vai gerar uma simbiose, ela vai gerar uma colaboração tão grande entre as empresas e os titulares. Isso que você falou é tão importante, porque lembra que a empresa não usa o dado só com base no consentimento. Ela usa mesmo sem você autorizar, porque Sim. ela é obrigada a usar mesmo sem você autorizar. E você não tem interesse em que a empresa não tenha os seus dados atualizados, porque você pode ter algum prejuízo com isso. Então, eu acho que ao invés de ser simplesmente um direito que você obriga a empresa a cumprir, não. Ela tem todo o interesse em atualizar o seu dado e você também tem interesse. Então, isso vai gerando uma relação de troca, uma relação de colaboração que é muito interessante, né? E que ajuda na educação. Porque você sabe, por exemplo, que o seu dado vai ser usado, enfim, para reportar alguma informação para o poder público, né? Ela tem a obrigação legal de informar. Eu falo sempre o dado do empregado, né? O empregado tem a obrigação legal de colocar lá o dado dos dependentes do. O empregador tem a obrigação legal de colocar o dado dos dependentes, né? Do empregado lá para o e-social. Isso é um valor para o empregado. Eu quero que o poder público saiba. Se acontecer alguma coisa comigo, né? Já está lá atualizado quem são os meus dependentes, entendeu? Quem vão ter os benefícios, né? Então é importante que as pessoas queiram atualizar os seus dados na medida em que elas confiem e que elas vejam nisso um valor. E isso vai acontecer sempre, gente, porque não é só no consentimento, né? Eu, por exemplo, eu falo com vocês, eu sou a louca da oferta, eu adoro receber, né? Mas as pessoas precisam ter os meus dados para me fazer uma oferta, né? Como que elas vão fazer se elas não têm acesso a um dado de qualidade? Então, é muito importante isso. Eu acho que a gente vai ficar mais estreito, mais próxima a relação entre
o titular e as empresas, sabe? Porque não é mais uma questão só de obrigação, né? É uma questão que realmente o mundo agora exige uma comunicação melhor, né? E a gente Eu tem. acho que a gente está acabando o nosso horário aqui. Já me falaram que parece que a gente tem poucos minutos. A gente tem 4 minutos, Dani, pelo amor de Deus. Vamos dar um sorriso e tirar uma print? Um print, vai alguém printar a tela, por favor. Deixa eu arrumar para printar uma tela bem bonita. Printou. Gente, é o seguinte, Dani, eu vou te dar rapidinho aí um tempinho para você finalizar. Realmente está correndo, daqui a pouco começa a contagem regressiva. Se começar, eu vou ter que encerrar sem despedir, tá bom? Bom, não, eu queria primeiro te agradecer mais uma vez pelo convite, acho que é ótimo. Acho que a gente que está estudando esse tema, a gente tem obrigação mesmo de passar a informação correta para as pessoas e não passar a informação, nem tocar errou e nem também achar que está tudo liberado, né? E as pessoas comecem a entender mais sobre isso, porque isso vai impactar a vida delas. Já está impactando, ler uma política, enfim. E assim, eu acho que é um tema super legal, tem tudo a ver aí com a nossa vida, com o nosso futuro. E me coloco à disposição, Vivian, que precisar a gente tem para esclarecer dúvidas, é muito corrido. Tem que ter mais tempo, a gente fala muito. É isso, muito obrigada. Gente, eu que agradeço, Dani. Olha, tem muita pergunta aqui que não foi respondida. A gente tem que falar de direito ao esquecimento, que o Guilherme colocou. A gente tem que falar dos dados de outras pessoas, quando a pessoa vai comprar no nome do irmão, do tio e tudo mais, o que que acontece depois disso. Eu acho que é tema para mais uma live, gente. Segura aí, que eu acho que a gente pode depois marcar uma depois. Dentro ou fora da maratona, a gente marca alguma coisa. Eu queria agradecer, Dani, de verdade, por você ter vindo assim nesse domingo, né? Muito obrigada. Eu sei que tá super corrido aí, mas obrigada mesmo. É sempre ótimo trabalhar com você. Eu dispenso eu falar, porque eu falo todo dia, né? Agradeço a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que entrou, que, enfim, que incentivou. Muito obrigada, Will. Obrigada a você, né? Muita gente participando aqui. Eu vou pedir para você, se vocês tiverem algumas dúvidas ainda pendentes, vão lá no comentário, lá no post. Eu vou postar agora. Eu quero que vocês vão lá e coloquem as dúvidas, comentem o que vocês acharam, né? Porque aí isso ajuda a engajar e ajuda a levar o LGPD sem juridiquês para mais pessoas. Muito Sim. Obrigada. Até amanhã. Amanhã a gente fala sobre dados de menores com Patrícia Noleto, ela é psicóloga. Gente, ela entende tudo. A gente vai falar sobre a influência do mundo online para as crianças, o porquê que a lei trouxe tantos regramentos, né? Eu resolvi fazer essa live depois daquela nossa aula do Marcel, né? E eu acho que vai ser ótimo. Eu espero todo mundo aqui para a gente conversar com a Patrícia Noleto. Um abraço, gente. Até a próxima. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.